Bom dia aos pais, bom dia também aos alunos. É com imenso prazer que eu apresento a vocês a nossa videoaula, certo? Mas antes da gente apresentar o conteúdo, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos porque até aqui tu tem derramado bênção sobre nossas vidas. Abençoe este dia, fique conosco, em nome santo de Jesus. Amém. Bom, gente, nós vamos neste momento revisar o capítulo que nós trabalhamos em sala de aula, mas é importante a gente sempre apontar alguns pontos importantes para que a gente possa entender melhor, né, sobre o capítulo estudado. O capítulo que nós vamos trabalhar é o capítulo 4, a diversidade amazônica, uma construção social, certo? Mas antes, eu queria que você pegasse a sua ementa e aí você vai anotar a aula 16 e você vai colocar a data 24/3. É importante você entender que nós estamos fazendo uma adaptação por conta, né, do momento que nós estamos vivendo. Tudo bem? Vamos então? Certo. Olha só. A Amazônia, ela é marcada pela presença de outras pessoas, não é isso? Nós vimos que a Amazônia ela passa a receber outros grupos. Que grupos são esses, professor? De onde vieram essas pessoas? Aí nós temos, por exemplo, né, pessoas que vieram de outro continente. Então nós temos aqui, por exemplo, tá? O continente africano, certo? Nós temos a Ásia e nós temos a Europa. Se você for observar, você vai ver que todos eles migraram aqui para o território brasileiro, né? Para a Amazônia. Então, é importante você entender que a América ela foi colonizada pelos europeus, certo? Mas antes dos europeus, quem já se encontrava nesse território? Os indígenas, não é isso? Portanto, nós temos então o quê? Uma diversidade de povos na Amazônia. O que nós vamos chamar de sociodiversidade, não é isso? O que significa, professor, diversidade? Né? Diversidade significa vários, né? Não é isso? Sociedade. Logo, então, nós temos uma sociedade diversa. E o que é uma sociedade diversa, professor? Né? Esse conceito de sociedade diversa. Sociedade diversa, ela é um conjunto de pessoas formada por vários grupos, não é isso? Então nós temos uma sociedade diversa. Logo, nós temos então aqui etnias que povoaram a Amazônia, né? Essas etnias, nós temos aqui o que vocês estão vendo na tela, nós temos o índio, que foi o primeiro, né, a estar presente no território. Logo depois nós temos os colonizadores representados pelos brancos e nós temos aqui então os negros. Logo então nós temos essas etnias que povoaram a Amazônia, beleza? Muitos grupos também vieram para o território, só que vieram por motivo diferente, vieram em diferentes períodos. Então nós temos aqui, por exemplo, lembrando que antes da chegada dos espanhóis e portugueses, quem já estava no Brasil? Quem já estava no território amazônico? Os indígenas, certo? Então nós vamos ver aqui, século XV. No século XV nós temos quem? Os espanhóis, portugueses. No século XVII nós temos quem? Os africanos. Lembrando que os africanos vieram para o território na condição de quê? De escravos. Tudo bem? Então, nós temos aqui, por exemplo, no século XIX, os nordestinos, que também fizeram parte desse processo, né? Aí nós temos a situação da seca e muitos vieram para o território mudar de vida. Logo então, nós temos os judeus marroquinos, entre outros. É importante lembrar também que nós temos no século XX os barbadianos. Quem eram os barbadianos, professor?
Babadianos eram africanos que vieram do Caribe, tá? E a partir daí vieram também nesse contexto de ocupação do território. Logo depois, nós temos também os japoneses, árabes e libaneses, destacando os japoneses, certo? Que se espalharam pelo território do Brasil. E aí nós temos um exemplo em Tomé Açu, estado do Pará, uma colônia de japoneses, certo? Muito bem, vamos então aqui. Como podemos perceber, professor, essa diversidade ainda hoje? Aí nós temos alguns exemplos, certo? Nós temos esses exemplos aqui, por exemplo, o campo de futebol, ok? Nós temos também aqui um momento de lazer na Praça da República, famílias passeando, comprando. Nós temos aqui um templo de uma igreja. E o que você pode perceber? Todos são iguais? Não. Todos pensam a mesma coisa? Não. Né? Então nós temos uma diversidade. No entanto, nós vamos ver que a relação ao grupo que convivemos tem como o sentido de somos iguais em alguns aspectos e diferentes em outros. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.